Boa noite, bem-vinda ao meu estilo decor live de volta depois de 2 semanas sem a gente se ver por aqui, né? Teve feriado, deixa eu ver aqui, tem umas coisas novas acontecendo. Bom, teve feriado, eu tive uns problemas técnicos na semana anterior e hoje a gente vai voltar com tudo falando de um assunto que todo mundo se interessa, né? Que é decoração barateza. Porque eu fiquei pensando o seguinte, né? A gente fica vendo um monte de blog de decoração, um monte de vídeo, tutorial no YouTube, de coisinhas fofas e bonitinhas de faça você mesmo, né? Então tem várias blogueiras que mostram como as suas casas são todas decoradas com coisas que elas mesmas fizeram, reciclagem, reaproveitamento. E aí a gente fica falando, e a gente que não tem esse dom, né? Que eu também não tenho, eu falo que eu tenho 2 mãos esquerdas, a gente fica se perguntando, pô, mas então eu vou ter que gastar uma grana se eu quiser decorar? Então, para mim, não tem alternativa, se eu não sei, se eu não sou boa de faça você mesmo, então eu tô ferrada. Mas não é verdade. Porque os designers de interiores têm uma maneira de pensar. Eu falo, eu escrevi que são os truques, né, de designers de interiores, mas é muito mais do que truque. É uma maneira de você encarar a decoração que faz com que você consiga ter uma decoração bacana sem precisar gastar uma fortuna. Então hoje a gente vai falar dessas 3 maneiras, dessas 7 maneiras de você encarar a decoração para você conseguir ter uma decoração bacana na sua casa sem precisar queimar o seu cartão de crédito e ficar totalmente duranga, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês porque esse é o post que eu publiquei ontem. Então, quando você entrar lá no meu estilodecor.com.br, vai ser o primeiro post que você vai ver. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Oi, Terezinha. O áudio tá muito baixo? Puxa vida, eu não sei o que aconteceu. Pra mim aqui tá normal, deixa eu ver se eu encaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo ver se eu melhoro aqui o áudio. Só um minutinho. Alô, vamos ver. Melhorou? Me fala se você achou que melhorou, Terezinha. Bom, eu vou de qualquer maneira seguir aqui com o post, porque senão, deixa eu aumentar também aqui para todo mundo conseguir enxergar direitinho. Cara, teve uma atualização nesse software que eu uso e aí descacetou tudo, mas isso não é um problema de vocês, né? Então, assim, qual que é o primeiro truque que os designers de interiores usam quando eles querem fazer uma coisa barata que você pode usar aí na sua casa? É que copiar não é vergonha para ninguém, né? Em decoração, quando você vê uma ideia bacana, e tá aí o Pinterest, né, que não deixa a gente mentir. O Pinterest é um lugar de inspiração aonde a gente vai procurar ideias bacanas que podem funcionar na nossa casa. Então, se você foi no Pinterest, você viu uma ideia que você falou, pô, isso aí eu consigo fazer sem gastar muito, né? Eu tenho um móvel parecido com esse, pô, vai ser só pintar a parede. Se você conseguiu achar uma ideia que você acha que vai funcionar na sua casa, copia, né? Não fica tentando inventar a roda. Quando você copia uma ideia que já existe, mas usando as coisas que você já tem em casa, você economiza um monte de dinheiro. Então, assim, tem um blog que eu gosto pra caramba, que se chama Copycat Chic. Ele é americano, se não me engano. Que o que ele faz é justamente isso. Ele caça imagens no Pinterest, como essa, por exemplo. Oi, Cirleia, boa noite. Como essa, por exemplo, desse quarto super bacana, um tapete preto, com uma sobreposição de pele e uma cama. Bom, não tem nada a ver com um estilo bem gringo de decorar, né? Não tem nada a ver com o nosso, mas é só para ilustrar a questão de que copiar é ok. Esse blog ele faz isso, ele captura lá uma imagem bacana de um ambiente bem decorado no Pinterest e aí ele vai atrás de produtos similares aos que estão na foto. Então, você pode fazer a mesma coisa. Se você vir no Pinterest uma imagem, você fala assim, pô, essa cama aí tá parecida com a cama que eu já tenho, mas, poxa, eles fizeram umas mesinhas de cabeceira diferentes, eles estão usando, sei lá, uns banquinhos ou umas cadeiras como mesa de cabeceira.
Dá para fazer isso, ou colocar uma prateleira no lugar da mesa de cabeceira, ou olha como ficou bacana com uma colcha dessa cor, ou quem sabe eu posso pintar a parede atrás da cabeceira. Copia. Então olha só como é que eles copiaram aqui. Eles foram atrás de produtos, assim, mesmo que você não use a cama igual, só de você usar os acessórios, ou seja, as almofadas, a manta, um banquinho rústico, né, o tapete preto, você já vai conseguir um clima muito parecido com o da foto que você se inspirou, né? Então, quando você pega uma imagem de inspiração e você, o importante, gente, é aquilo que eu sempre falo, vou repetir. O mantra de decoração do meu estilo decor, cor, iluminação e textura, que são as camadas da decoração. Se você conseguir recriar as camadas que você viu numa foto que você se inspirou, você vai gastar muito menos, porque essas camadas você só vai precisar comprar, muitas vezes, peças que custam muito mais barato. Você acha almofadas hoje em dia em Leroy Merlin, Cinerama em São Paulo, online. Você acha almofadas hoje em dia bem bonitinhas por R$ 30, né? Então, assim, se você comprar 2 almofadas, uma lumináriazinha para colocar do lado da sua cabeceira, se for um quarto, como é o exemplo aqui, umas plantinhas, uma manta, um banquinho de madeira, pronto, você com pouco dinheiro, você já consegue criar essas camadas de decoração que vão fazer toda a diferença. Então, observa a imagem de inspiração, vê quais são as camadas que estão sendo usadas, as cores que estão sendo usadas e copia. Esse é o primeiro truque de decoração dos designers de interiores. É se inspirar e copiar essa inspiração, trazer essa inspiração para o seu projeto. Por quê? É o seu jeito, é a sua interpretação daquela inspiração é que vai fazer a diferença e vai deixar o seu ambiente com a sua cara, né? Porque você não vai conseguir, nem vai querer copiar exatamente, comprar exatamente o mesmo banquinho, exatamente a mesma almofada, né? Então, quando você vai colocando o seu jeito de recriar aquele ambiente na sua casa, é que ele vai ficando com a sua cara e com a sua personalidade. Oi, Leia, boa noite, quanto tempo, menina? Bom, qual é o segundo truque, né? Que, de novo, vou repetir, não são exatamente truques de decoração, mas são maneiras de pensar como funciona a cabeça do designer de interiores para garantir que você consegue fazer uma decoração sem precisar gastar muito. O designer de interiores, ele não fica obcecado com perfeição. Quer dizer, às vezes a gente fica, né? Acho que todo mundo às vezes fica obcecado com perfeição. Mas eu acho que o designer de interiores, já por trabalhar com isso e estar toda hora envolvido em projetos e muitos projetos diferentes, em casas diferentes, de famílias diferentes, a gente já sabe que perfeito é chato. E perfeito é uma ilusão. A gente acha que vai conseguir uma perfeição, que é uma ideia que está na nossa cabeça, mas que na realidade ela não existe, né? E por que eu falo que perfeito é chato? Porque quando tudo tá ali super perfeito, super combinando, tudo novinho, fica com uma cara que tá faltando alguma coisa, né? Falta alma, falta vida naquela decoração. Então, eu curto sempre a gente usar algum objeto ou criar algum efeito decorativo que tem essa cara de imperfeição. Pode ser um móvelzinho lascado que você comprou num brechó, pode ser um efeito de pintura, por exemplo, como esse aqui. Olha, ai gente, peraí que fiz besteira. É aqui que eu tenho que ir, ó. Olha que bacana essa ideia da pintura da meia parede, como se fosse inacabada, né? Então, assim, ela pintou uma meia parede, mas em vez de marcar com a fita, ou com a fita crepe, fita adesiva, para ficar aquela linha perfeita subdividindo as duas partes da parede, foi feito com um rolinho, meio assim na mão, como se fosse um negócio improvisado. E isso contrasta com o resto do ambiente, que é bem gráfico, né? Tudo muito preto e branco, então, assim, tudo muito no lugar, né? Tudo muito linha reta. Então, isso acaba contrastando com esse inesperado dessa parede inacabada. E quando a gente pinta, por exemplo, parede, né? Às vezes a gente pinta a gente mesmo. E para pintar a parede, você não precisa ser uma super expert em faça você mesmo. Qualquer um pode pintar a parede da sua casa. É claro que no final do dia você vai estar morta.
mas, mas é fácil de fazer, principalmente se for uma parede só. E só que a gente às vezes fica obcecada que vai ficar, que vai ficar uma manchinha, vai ficar manchado, ou que vai ficar a quina não vai ficar perfeitamente retinha, né? Isso tudo é uma besteira, por quê? Depois, a hora que você colocar os seus móveis de volta no lugar, a hora que você colocar a iluminação, a hora que você colocar os objetos decorativos na parede, você não vai ver essas imperfeições da pintura. Ela vai sumir, isso não vai te incomodar, né? Então você tem dois caminhos para sair um pouco dessa coisa do perfeitinho, que é o que eu falo que o perfeito é chato. Você pode propositalmente criar um efeito inacabado na sua decoração, que é usar, eu tenho visto muito isso, eu acho super bonito, tem gente que não suporta, que é um móvel detonado, por exemplo, um estofado meio rasgado, às vezes você tem uma poltrona de couro, né, super bonita, antiga, de verdade, e que tá o couro meio puído, pô, isso traz uma vida para sua decoração, então isso, você pode usar um móvel mais detonado, para contrastar com outros móveis mais arrumadinhos, né? Que quebra um pouco essa ideia de perfeição e traz a ideia de que aquilo é uma casa de verdade, com gente que usa aqueles móveis. Ou você pode criar propositalmente um efeito de inacabado, como foi feito aqui com essa pintura que foi feito desleixado, né? Eu brinquei que assim, eu adoro esse efeito desleixado da decoração, né? Que na verdade não tem nada de desleixado, ele foi super bem estudado. Então, assim, copiar é ok. Esquece essa ideia de perfeição. Pensa que o imperfeito é muito mais interessante. E aproveita as coisas que você já tem. Primeiro porque não faz nenhum sentido quando a gente quer redecorar uma casa, a gente abrir mão das coisas que a gente já tem e comprar tudo novo. Não faz nenhum sentido economicamente, não faz nenhum sentido do ponto de vista de sustentabilidade, né? Porque você vai gerar um monte de lixo e ainda vai gastar recurso natural comprando coisas que estão sendo fabricadas, né? Então não faz nenhum sentido. Eu sou super a favor da gente usar coisas que a gente já tem, ou procurar em brechó, revirar a gaveta, expor as coisas que a gente já tem de uma maneira criativa. Então, ter uma reverência com as coisas que a gente já tem, né? E aí, como exemplo, eu coloquei aqui uma foto que é do meu quarto, que essa escrivaninha que tá aqui, ela era da minha tia-avó, e ela me deu essa escrivaninha quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, quando eu estava entrando na escola para eu estudar. Então, assim, eu já fiz muito dever de casa aí nessa escrivaninha. Ela me acompanhou durante toda a minha vida escolar. Eu lembro de estudar para vestibular nessa escrivaninha. E quando eu saí da casa dos meus pais, ela foi comigo para o meu primeiro apartamento. Ela já funcionou de várias maneiras diferentes. Ela já foi um bar, ela já guardou louça, e hoje ela está no meu quarto e ela guarda minhas bijuterias e as minhas bolsas. Então ela fica no meu quarto do lado desse cabide, que também tinha uma outra função, que funcionava como cabide em outro ambiente, e que eu trouxe para cá porque eu não usava as minhas bijus. Eu falei, pô, eu preciso disso à mão. Então eu combinei o cabide e a escrivaninha para deixar à mão bijuterias e bolsas para eu me arrumar. Na hora que eu estou me arrumando, na hora de sair, isso fica mais fácil. Mas são peças que me acompanham há muito tempo. E da mesma maneira como esse banquinho. Esse banquinho aqui de fibra natural, ele era de uma amiga dos meus pais que faleceu e o banquinho estava lá e os meus pais precisavam se desfazer das coisas dela. E eu olhei esse banquinho e falei, pô, esse banquinho é super bacana, ele tem textura por causa dessa fibra natural e o trançado da fibra, né? Acho que dá pra ver um pouco aí na foto que ele tá... Oi, Sandra, Patrícia, tudo bem, pessoal? Ele tá meio desgastado, essa madeira, mas ele tem caráter, ele tem personalidade e ele tem história. E é isso que faz a diferença na decoração. Então, reaproveitar as coisas que a gente já tem também é um truque de decoração para você conseguir uma decoração bacana, com personalidade, sem precisar gastar um monte de dinheiro.
Outro, quarto truque, então já falamos 3. Falamos que copiar é ok, falamos que perfeito é chato e falamos de reaproveitar as coisas que você já tem na decoração. Quarta coisa, que eu falo também sempre, exponha os seus tesouros particulares. Então aqui tem uma foto que é um exemplo, mas que na verdade também está aqui, depois que eu coloquei no post que eu vi, que é isso, eu estou expondo os meus tesouros particulares aqui no meu quarto, que além de tudo me dá um prazer enorme. Quando eu vou me deitar para dormir, isso fica bem em frente da minha cama, eu deito, eu vou ler um pouco antes de dormir, e eu estou olhando para peças que me agradam, né, esteticamente falando, e que me lembram, me trazem boas lembranças da minha vida. Então, tudo isso contribui para você criar uma atmosfera gostosa na sua casa, né, aconchegante, relaxante, acolhedora, que conta um pouco da sua história. Então, aqui tem um outro exemplo de um quarto onde você está vendo que tem, vocês estão vendo que tem misturas, né? Então, assim, tem uma peça aqui que a gente não sabe muito bem, é uma asa, parece que é um pedaço de algum móvel ou de alguma moldura, talvez, né? Mas parece que é um pedaço de alguma coisa, mas é uma forma muito bonita, muito interessante, com uma cor, com um dourado interessante, que quando combinado com esses ganchinhos coloridos, e onde tem os colares, as bijuterias coloridas, deu uma atmosfera com personalidade para esse quarto. Então você vê assim que o quarto em si, a decoração, não tem nada demais. É tudo branco, né? A base é branca, porque a parede é branca, a cabeceira é branca, muito provavelmente essa cabeceira não me parece nem ser uma cabeceira de cama, também parece ser uma peça reaproveitada, um pedaço de janela, alguma coisa que foi reaproveitada de outro lugar. E o que está dando a bossa da decoração é a mistura de estampas, né, nos lençóis ali, na almofada, nos lençóis, e essas peças, essas bijus penduradas. Então, assim, você não precisa gastar muito para conseguir esse efeito na sua casa, né? Você pode deixar tudo... Sempre eu falo que, assim, na dúvida, deixa a base neutra. Neutro pode ser cinza, pode ser branco, pode ser um off-white, né, um cremezinho bem clarinho. E aí para você poder brincar com as cores em cima disso. Isso tem duas vantagens, né? É muito mais difícil de você errar e barateia também a decoração, né? Quinta coisa que também todo designer de interiores faz e que ajuda você a ter uma decoração divertida, bacana, sem precisar gastar muito, que é sempre usar uma dose de humor e uma dose de esquisitice na decoração. Que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco da perfeição, né? Que perfeito é chato. E quando você tem uma coisa bizarra, diferente, inesperada na sua decoração, a decoração fica muito mais charmosa, né? E, obviamente, exclusiva, só você vai ter aquilo, ninguém mais vai ter, né? Então, o que eu acho que também é importante, porque é chato quando você entra numa casa e tá com aquela cara de que foi copiado exatamente igual ao que está no Pinterest. Ah, Cisi! A Cisi estava tentando, não conseguia me ver nunca, agora está conseguindo ver no aplicativo. Loiva, oi, que bom, querida. Obrigada por ter compartilhado, viu? Galera, a Loiva compartilhou. Compartilhem aí esse nosso live de agora, que quando vocês compartilham, mais pessoas são chamadas para vir participar e fica muito mais animado. Sem contar que vocês me ajudam, né, gente, a divulgar o trabalho. Bom, então voltando na dose de humor e na dose de esquisitice, quando você tem esse elemento inesperado na decoração, que pode ser uma coisa bizarra, pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa esquisita. A sua decoração fica muito mais humana, né? Porque a gente não é perfeito, a gente sempre tem uma coisa esquisita na gente, né? Eu tenho várias coisas esquisitas. Oi, tio, de boa noite. E quando a gente expõe essa esquisitice nossa, na nossa casa, a casa fica mais verdadeira. Então, imediatamente as pessoas que entram na sua casa vão se sentir mais à vontade, porque elas vão se identificar com você. Porque não tem nada mais chato do que você entrar numa casa de alguém e tá tudo perfeitamente colocado, milimetricamente colocado em cada lugar. Então é aquela almofada que você tem medo de sentar no sofá e amassar a almofada. Você tem medo de colocar o copo d'água em cima da mesa de centro. Você tem medo de mexer em alguma coisa, boa noite, Sandra, e tirar alguma coisa do lugar. É aquela casa que você fica ali congelado, duro, com medo de estragar.
Quando você entra numa casa que tem essa espontaneidade, né? Essa coisa esquisita, divertida, você na hora se sente relaxado e se sente em casa, né? Acolhido. Então, esse elemento inesperado, ele é super... ele é um truque de decoração que funciona pra caramba, tá? E é barato de fazer. Como vocês podem ver aqui, o que essa pessoinha fez? Ela pegou um balde de tinta colorida, tudo bem que precisa ter coragem, né? Mas aí é o negócio que eu estava falando lá no começo. Essa pessoa não está preocupada com perfeição, né? Ela não está querendo uma casa perfeita, ela quer uma casa que tenha a ver, que tenha a sua personalidade e que seja verdadeira, né? Muito mais importante para ela esse relaxamento, né? Essa coisa, essa descontração do que a perfeição. E, de novo, né? Vou repetir, perfeito é chato. Então ela simplesmente pegou um balde de tinta colorida e jogou na parede. Caraca, isso e deixou escorrer. E ficou super bacana, super divertido, tem respingos. E aí ela ainda, em cima disso, ela ousou mais um pouco, que foi... Muitas vezes a gente quer colocar pendente sobre a mesa de jantar, né? Aí fala, ai, mas não dá, porque eu só tenho um ponto de luz na sala e o ponto de luz ele tá centralizado e tem que ter o plafond, porque senão não vai ter luz. Cara, olha só que solução gênio. Simplesmente, ela comprou um fio mais comprido, ligou na tomada que estava ali e prendeu uns ganchinhos, ó, um aqui no canto da parede para o fio correr próximo à parede, fez um balão com esse fio e pendurou, centralizou as luminárias sobre a mesa de jantar. Agora, eu te pergunto, qual é o problema do fio aparecendo? Não tem problema nenhum, né? Você vai conseguir uma decoração muito mais descontraída, uma decoração com uma cara meio industrial, com uma cara jovem, né? Claro que se você quiser ter aquela casa super clássica e tal, não é esse tipo de solução que você vai adotar, né? Mas aqui no blog, eu sei que vocês que me seguem pensam que nem eu, né? A gente quer ter uma casa com personalidade bacana e sem gastar uma fortuna. É isso que eu ensino vocês aqui. Então, olha só, gente, nessa foto a gente tem, sei lá, 2, 3 ideias, que é o que eu estava falando lá no começo, que copiar é ok, de como a gente pode pegar a inspiração e trazer isso para a nossa vida, né, para a nossa vida real, para a nossa decoração real, tem no mínimo 3 ideias aí que eu vejo que pode copiar. O balde de tinta na parede, as luminárias penduradas e ligadas numa tomada, né, que resolve o problema de falta de ponto de luz. Um quadro divertido que, na verdade, olha só o que é aquele quadro. Gente, é uma marca de batom, só, tá? Você mesma pode pegar aquele seu batomzão vermelho que você usa uma vez por ano, né? No Natal, pinta a sua boca bem de vermelho, pega um papel bacana, um papel A3 grosso, dá um beijão ali no papel e depois compra uma moldurinha preta na Leroy e pronto, você tem um quadro super diferente, mais exclusivo impossível, porque ninguém tem a sua boca, só você tem a sua boca, e que tem tudo a ver com essa decoração. E pronto, a sua sala ficou com a sua cara, assim, plim, em 3 passos, de uma maneira super simples, né? Então, vamos recapitular quais foram as 5 coisas que eu falei até agora, que são formas de pensar, são truques. Eu falei truques de decoração, mas é muito mais uma maneira de pensar dos designers de interiores para a gente conseguir criar uma decoração sem precisar gastar uma fortuna. Então, a questão de copiar, então você se inspirar e tirar ideias que você consiga olhar e falar, isso eu consigo fazer na minha casa. Isso não vai ser difícil de replicar. E a maneira que você usa para replicar isso na sua casa é que vai deixar com a sua cara. Então, copiar é ok. Segunda coisa, perfeito é chato. Abandona essa ideia, esse desejo de perfeição, que isso paralisa a gente, né? E aceita que o imperfeito é bacana, traz vida, sabe, para decoração. A terceira coisa que eu falei, que eu não lembro mais e que eu vou voltar para olhar, aproveitar as coisas que você já tem. Quarta coisa é expor os seus tesouros particulares. Então aqui a gente mostrou esse exemplo aqui das bijus, mas tesouro particular pode ser os desenhos dos seus filhos,
que você pendura com uma fita, sei lá, preta, fita isolante preta de um jeito descolado ali na parede. Ou sei lá, cola umas cortiças na parede e prende ali e vai mudando aquilo de lugar. Tesouro particular pode ser coleção de alguma coisa que você tenha, né? Então, expor os seus tesouros particulares. Uma dose de humor, uma dose de esquisitice, que acabamos de falar aqui do balde na parede. E, gente, uma coisa super importante, que eu sei que é difícil, mas que a gente que é profissional, a gente adquire pela experiência. Quer dizer, eu já fiz tanto projeto, e mesmo na minha casa, que eu aprendi a ter paciência. Decoração é um processo, não é uma tarefa que você tem que ticar rapidamente e tirar da sua lista de afazeres, né? A decoração é para ser uma coisa prazerosa, para você, para sua família, né? Pensa bem, você está decorando, você está... Oi, Maísa, boa noite. Você está decorando, você está criando o lugar onde você passa a maior parte do tempo, onde você recarrega as energias, onde você se relaciona com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, né? Isso é para ser um prazer, né? Não é para ser uma tarefa, um fardo. Ai, meu Deus, tem que resolver a decoração, que saco, né? Então, assim, leva isso de uma maneira mais leve, né? Vai fazendo as coisas aos poucos, curtindo, faz... sei lá, vai, por exemplo, aqui de novo, eu vou voltar nessa foto que eu amei, essa foto dessa sala de jantar, tá vendo? Ó, cada cadeira é de um jeito, então, sei lá, você só tinha 2 cadeiras de jantar e depois você achou uma num brechó que você achou super legal e você comprou depois de 2 meses. Legal, né? Bacana. Você comprou primeiro um pendente, depois o outro apareceu, um de vidro super diferente que você achou que podia ficar bom e você misturou. E aí você vai fazendo essas misturas, testando essas coisas e fazendo a casa ficar com a sua cara. Então, começa simples, começa com o básico, se a sua casa não tem nada, você tá, sei lá, você acabou de casar, ou você tá saindo da casa dos seus pais, você começa com os móveis principais, que são o quê? Na sala, sofá, mesa de jantar, né? Que não precisa ser mesona, pode ser às vezes que você tem só uma mesinha pequena, uma mesinha que você vai fazer refeição e que vai servir para outras coisas. No quarto, cama, né? Começa com essas coisas grandes, que são as principais, são os móveis funcionais e que são os que custam mais caro. Depois, a Cizi está falando que ela está criando coragem na decoração comigo, mas não é verdade, porque a casa dela é super corajosa. E ela usa as coisas que ela já tem. E uma coisa super bacana que eu vi acontecer, porque eu estava na casa dela quando aconteceu, ela trouxe da terra dela, lá da Bahia, um espelho maravilhoso, que era o espelho que o avô usava para se barbear. Olha que coisa linda. E isso tá hoje na sala de estar na casa dela. E assim, eu sei que para ela aquilo é uma felicidade, porque cada vez que ela olha para aquilo, ela tem uma lembrança do avô querido, né? Então é isso que a gente quer na casa da gente, né? Que ela cerque a gente de lembranças. E quando você tem paciência para fazer as coisas com calma, essas peças especiais, elas vão aparecendo. Pode ser que a sua mãe um dia apareça e fale assim: Ih, filha, olha só o que tinha lá em casa, você quer ficar com isso? Como aconteceu com o banquinho para mim, entendeu? Ou você estava passeando, sei lá, fez uma viagem super legal, você foi para, sei lá, Buenos Aires e estava numa feirinha de rua de antiguidade e você achou um quadro antigo super bonito e você comprou. Você vai botar isso na sua sala ou no seu quarto e toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar dessa viagem incrível que você fez com seus amigos ou com seu marido, né? Então, assim, a decoração, ela tem que estar misturada na vida da gente. Tem que estar, não, ela tá misturada, né? Porque é a casa da gente. Então, isso tá no dia a dia, não dá pra gente dissociar. Querer fazer tudo correndo, sair comprando tudo só para resolver um problema, ticar um problema, né? É receita pro desastre, né? Para você ter uma casa impessoal, fria, nada a ver. Então, por favor, eu sei que às vezes é difícil segurar a ansiedade, mas tenha paciência, curta o processo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Rosana, Maria Luísa, boa noite, meninas. E, por último,
e que tem a ver com isso do tenha paciência, é divirta-se durante o processo. Então, assim, decoração é diversão. Então, assim, se você quer, sei lá, fazer uma pintura na parede, chama uns amigos e compra uma cerveja, né? Eu fiz isso, a Cizi que tá aí ouvindo, que é essa do espelho que eu contei, a gente fez isso na casa dela. A gente foi lá tomar uma cerveja e aí eu ajudei ela a pintar o quarto do filho dela. Foi super legal, a gente se divertiu, as crianças brincaram, os maridos tomaram uma cerveja, a gente pintou a parede, foi uma tarde super gostosa, todo mundo se ajudou, show de bola, saiu todo mundo feliz. Faz do seu fim de semana um passeio, vai numa feira de antiguidade, vai num brechó, vai num coletivo de arte, né? Sei lá, vai ver umas coisas diferentes, sai da sua zona de conforto. Quem sabe você não encontra um artesanato diferente aí na sua cidade, que pode virar uma decoração bacana e que não vai custar muito, né? E você ainda vai estar apoiando um artesão local, por que não, né? Ou então encara isso, um projeto de faça você mesmo. E aí eu coloquei aqui um exemplo porque eu sempre falo assim, faça você mesmo, esse lance de DIY não é a minha praia. Eu não sou uma pessoa super prendada, não sou boa com ferramenta, não tenho paciência, fico irritada quando a coisa não dá certo, enfim. Então, assim, eu falo para ter paciência no processo de decoração, mas paciência para fazer uma coisinha ali, criar com a minha mãozinha, não tenho paciência. Mas tem alguns projetinhos que são muito fáceis, né? Que eu acho que até eu conseguiria fazer. Então, assim, você também observar, quando você estiver fazendo suas pesquisas no Pinterest, se aquele projeto, de repente, não dá para você encarar para o seu nível de facilidade. Então, por exemplo, eu nunca poderia criar, como eu mostrei já num post aí, nunca poderia eu criar do zero uma luminária de trilho. Eu teria que chamar alguém para me ajudar, meu marido provavelmente. Mas eu poderia criar essa bandejinha suspensa aqui, fofinha, que na verdade ela é uma bandeja de MDF, né? Que eu acho que ela nem pintou. O link para o tutorial tá no post, tá, gente? Então vocês entrem lá no meuestilodecor.com.br que vai ter o link. O blog é o Nosso AP, vale super a pena conhecer o AP desse blog. É um AP minúsculo, é uma kit. Você precisa ver que coisa incrível que essa menina fez no apartamento. Então, assim, acho que ela nem pintou essa bandeja, ela fez furos e pegou uma corda e prendeu a corda e pronto. Virou uma bandejinha suspensa, que pode ser um suporte para a planta, pode ser só uma mesinha pode virar até uma mesinha de cabeceira. Aqui, no caso, como ela mora nesse AP minúsculo, esse futon que está meio que aparecendo aí, ele é sofá e é cama à noite. Então ela usa isso aí como essa bandejinha é um dublê de mesinha de cabeceira e mesinha lateral, né? Depende de que hora do dia ela está usando ali. Então, você pode se divertir de repente fazendo um projeto de faça você mesmo. O importante é você manter os seus limites, né? Não vai se meter a fazer um negócio que você nunca fez na sua vida, que precisa de 1000 ferramentas, porque a chance disso ficar largado pela metade, de você se machucar, é enorme, né? Inclusive, já falei disso num post também, né? As verdades que você precisa saber antes de você começar qualquer projeto de faça você mesmo. Então, a Cizi já se animou, adorou a mesinha suspensa. Pois essa é molezinha, cara. Vai no Saara, compra uma bandejinha dessa, uma cordinha. Pode até ser uma cordinha colorida. A Leia também amou a mesinha. Eu sabia que vocês iam curtir essa mesinha. Entra lá no blog dessa menina. É muito, muito, muito legal. Bom, então vamos recapitular. Quais são esses 7 truques? Na verdade, são 7 truques de mentalidade que você precisa ter para você conseguir uma decoração bacana sem precisar gastar uma fortuna. Então, vamos lá. Eu falei que copiar é ok. Eu falei que perfeito é chato. Eu falei para você reaproveitar as coisas que você já tem. Eu falei para você expor os seus tesouros particulares. Eu falei que uma dose de humor e uma dose de esquisitice é fundamental. Eu falei que decoração é processo e que, portanto, tenha paciência. E falei, finalmente, que divirta-se, curta a sua casa, curta esse processo.
Não se preocupa tanto se uma ideia não saiu exatamente do jeito que você imaginava. Readapta ela, muda, usa de maneira diferente. A gente tem que ter criatividade, né? Decorar com pouca grana é isso, é a gente ter tolerância com a gente mesmo e uma boa dose de bom humor também, né? Para aceitar as coisas que dão errado e criatividade. Eu acho que vocês que estão me ouvindo, assim, a galera, vocês que me seguem e me leem e recebem os e-mails e tal, então, sabem do que eu estou falando, né? Todo mundo já tem essa cabeça, né? Já pensa dessa maneira. Mas é pra gente não esquecer isso. Então, meninas, se vocês curtiram, compartilhem, por favor, esse vídeo. Eu vou deixar o link do post, se vocês ainda não leram, aqui no meu estilo, nos comentários. E semana que vem, 8h30 da noite, estaremos de volta com o meu estilo Decor Live. Então, assim, super obrigada por me acompanhar. Um beijo enorme, boa noite.